E aí, ficção é escapismo ou reflexão? Será que quando a gente lê um livro para escapar da realidade, a gente consegue refletir? Ou será que a gente vai utilizar um livro para refletir para também escapar da realidade? E é isso que nós vamos responder no vídeo de hoje. Se você quer saber mais, já fica aqui comigo, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. A verdade é que toda vez que eu abro um livro de ficção, alguma coisa acontece, ainda que eu não perceba nada. E às vezes a gente entra nesse modo para descansar, a gente pega um livro menos complexo, um livro com menos páginas, mais simples, para descansar as ideias, para desopilar a cabeça e, enfim, ter um momento de tranquilidade e diversão. Só que já aconteceu comigo de, mesmo nesses momentos, me pegar pensando em uma frase, em um personagem que, mesmo com pequenas ações, com coisas muito simples, me fez pensar e pensar de uma forma boa, não pensar de uma forma cansativa, mas refletir sobre esse momento, sobre o momento do personagem também. E que fica a pergunta, né? A ficção é para fugir da realidade ou é como se fosse uma lente para a gente enxergar um mundo melhor? Quando a gente lê uma boa história, a gente se transporta para um outro mundo. Pode ser um mundo em que existam vassouras voadoras ou que as pessoas consigam soltar magia através de varinhas, ou pode ser um mundo em que há uma mulher que tem um fogo no tremendo e que se casou com um marido banana e que não faz ela feliz e por isso ela tem que buscar a felicidade em outros lugares. Seja com Madame Bovary ou com Harry Potter, você se distrai, você sai desse lugar, você esquece uma notícia ruim, você esquece que você está precisando de um aumento no trabalho. Esse escapismo é ruim? Claro que não. Então a ficção é como um momento de desopilar, mas é também um momento de você respirar novos ares, porque não é que você esteja fugindo da sua realidade, mas você está encontrando uma outra que pode te ensinar a viver melhor a sua, ou pelo menos descansar momentaneamente da sua realidade. E é claro que a gente também tem que entender que nem sempre é uma fuga da realidade, mas uma forma de sobrevivência. Vários autores escreveram para sobreviver às coisas que viveram. Por exemplo, o autor de Maus escreveu aquela história para, de certa forma, eternizar a história do seu pai. Vários autores escreveram que passaram, por exemplo, em campos de concentração, em guerras, para poder sobreviver a esse momento tão horrível da nossa história. Nesses casos, a gente está falando de uma ficção que faz a gente refletir, que faz a gente pensar. Aquela ficção que dá um soco no nosso estômago, que faz a gente pensar e repensar sobre a nossa própria vida. Aquela ficção que, de certa forma, nos incomoda. E isso ocorre por causa de um motivo muito simples. A ficção reflete a nossa realidade. A ficção é uma forma de você olhar com outros olhos as coisas que você vive, as coisas que você faz, os pensamentos que você tem. Porque tudo que você lê fica com você. É o que a gente chama de formação do imaginário. Claro que se for falar de formação do imaginário, a gente vai levar uma aula aqui, mas entenda como tudo que você consome fica com você. E quando você tem um repertório muito bom, referências muito boas, o seu imaginário se forma de uma forma muito boa. Então você acaba tendo boas referências, boas formas de pensar, boas formas de resolver problemas. Por isso que a gente diz que é muito ruim quando você consome só livros, besterol ou só músicas de baixo calão, porque isso tudo fica com você e as suas referências ficam muito pobres. Não é para você deixar de consumir ou deixar de ouvir, mas equilibrar. Equilibrar, eu acho que o equilíbrio é o ponto-chave disso tudo que eu tô falando. Um exemplo de como a ficção reflete os nossos problemas no livro aqui, em 1984, do George Orwell, tem uma parte que ele tá começando a falar sobre o grande irmão, sobre o prédio, sobre a rua, sobre o lugar ali. Vamos lá. Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos rodamuinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado, e embora o sol brilhasse e o céu fosse um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma, a não ser nos pôsteres colados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa, logo do outro lado da rua, via-se um deles. O grande irmão está de olho em você, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Então, veja como esse ambiente, que por mais que tenha um céu azul, por mais que seja um ambiente que tenha sol, é um ambiente áspero, um ambiente frio, justamente pela atmosfera subjetiva. E vou te falar a real, cara, eu acho que a gente não precisa escolher um lado de a ficção é só para distrair ou a ficção é só para refletir. A ficção serve para ambas funções. A ficção é para isso mesmo, é para fazer refletir, mas é também para te distrair, tá? O que eu falei, equilíbrio é tudo. Nem muito lá e nem muito aqui. Então a gente pode ir de Senhor dos Anéis a Orgulho e Preconceito, por quê? Porque Senhor dos Anéis traz toda essa magia, todo esse imaginário e também fortalece as nossas noções de amizade, de, enfim, família, de desafio, ao mesmo tempo que Orgulho e Preconceito traz uma visão de pessoas que
em teoria, não estão fazendo nada, não trabalham, não fazem nada, mas ao mesmo tempo estão ali em relações sociais que são muito importantes. As relações, os diálogos nesse livro se revelam muito importantes para a gente entender como se constroem as ideias de orgulho e preconceito. Como a gente já teve orgulho de falar alguma coisa ou orgulho de se achar mais do que nós somos, como a gente já teve preconceito de julgar uma pessoa só pelo modo como ela nos olhou, pelo modo como ela falou com a gente, sendo que a gente nem sabe o que se passa pela cabeça dela, sendo que a gente nem sabe quem é essa pessoa de repente. Então tudo isso, essa construção de orgulho e preconceito que a gente vê no livro, a gente também vê na atualidade. Quantas vezes a gente já fez isso? Inúmeras vezes. Porque foi o preconceito da Elizabeth que a fez quase perder o Darcy, e a gente vê esse preconceito aqui nessa cena. Qualidades tão amáveis falam por si mesmas. Que contraste entre ele e seu amigo. Mr. Darcy dançou apenas uma vez com Mr. Hurst e a outra vez com Miss Bingley. Recusou-se a ser apresentado a qualquer outra moça e passou o resto da noite andando pelo salão, conversando ocasionalmente com uma ou outra pessoa do seu próprio grupo. Seu caráter estava fixado. Era o homem mais orgulhoso, mais desagradável do mundo, e todos pediram a Deus que ele nunca mais voltasse. Entre as pessoas que estavam contra ele, a mais violenta era Mrs. Bennet, a cuja antipatia pela sua conduta se somava ao desrespeito de ver uma das suas filhas desprezada por ele. Então veja como já se construiu a ideia do Mr. Darcy desde o início, aqui eu estou falando do início do livro, desde o início do livro por uma atitude que ele teve. No fim das contas, não existe certo ou errado, existe o que é certo, o que é bom para você. Como eu sempre digo o seguinte, vamos dizer que você esteja na fase de ficção para se distrair. Poxa, Ana, eu quero ir além, eu quero pegar uma ficção para poder refletir. Faça aos poucos, não queira ir com tanta sede ao pote, porque quando você se expõe para uma leitura, para um estilo de livro o qual você não está preparado, isso vai te gerar frustração. Vá aos poucos. Pô, eu tô lendo, sei lá, Senhor dos Anéis, O Hobbit, Harry Potter e tudo mais. Cara, você pode introduzir a sua ideia com autores, por um exemplo, latino-americanos. Acho que dá para você ir para Flaubert com Madame Bovary e uma série de outros livros que, se você quiser, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou te responder e aí eu posso te indicar também. Mas é isso, com calma tudo se resolve e não dá para você ser um leitor inteligente se você tem tanta pressa. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e conferir esse videozinho aqui em que eu falo 5 livros grandes para você ler em uma semana. E eu te vejo no próximo vídeo.